Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer biscuit caseiro. Ó pessoal, essa receita é bem simples, é bem facinha, em poucos minutos você vai conseguir o seu biscuit caseiro utilizando pouquíssimos materiais e todos de fácil acesso. Então se você já gostou desse vídeo, gosta desse estilo de vídeo mais técnico, deixa o like aí pra eu entender isso, deixa esse biscoito aí pra mim, vai! Qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui pra mim no box de comentários, a lista de materiais tá aqui embaixo na descrição do vídeo e se liga aí no passo a passo. E galera, eu tô aqui com uma panela pequena e eu vou começar colocando 100 gramas de amido de milho. Amido de milho também é conhecido como maisena, tá? Também vou usar a mesma medida de cola branca. E tenta utilizar uma cola branca de boa qualidade, beleza? E agora eu vou usar aqui uma colher 10 de sopa de creme corporal. Pode ser qualquer tipo de creme corporal, de preferência na cor branca ou bem clarinha para não afetar a cor final do biscuit, beleza? E para finalizar, uma colher 10 de sopa de água. E agora, antes de levar ao fogo, eu vou misturar muito bem esses ingredientes até ficar uma mistura homogênea. Ó, e se ficarem algumas pelotas de amido de milho, é só você utilizar uma colher para amassar. E galera, agora eu vou levar ao fogo, eu tô aqui em fogo baixo, e o mais importante de tudo é não parar de mexer. É como se fosse fazer um brigadeiro. E esse aqui é o ponto, pessoal, quando começar a desgrudar da panela, já pode desligar o fogo. E agora, galera, antes de esfriar totalmente, é só para esfriar um pouquinho para você conseguir amassar, é só você retirar da panela. Eu vou dividir aqui em algumas partes para facilitar. Nesse momento ele tá todo empelotado, parece que deu errado, mas é só você sovar. É só ficar sovando bastante. E pessoal, depois que você já sovou bastante, ó, ele tá bem diferente, ó, a textura já tá bem diferente de uma para outra. Pra gente deixar essa textura aqui mais lisinha ainda, a gente vai pegar mais um pouquinho de creme. E é só continuar sovando. Galera, ó, quanto mais sovar, melhor, tá? O segredo aqui para ela ficar bem parecida com o biscuit comprado é você sovar o máximo possível. E aqui, pessoal, terminei de sovar e eu já dividi em saquinhos, é o que eu geralmente faço para preservar o biscuit. A massa de biscuit ela é barata, então vale a pena comprar. Eu só recomendo realmente fazer isso aqui se você não conseguir encontrar biscuit na sua cidade. Como eu geralmente recebo muitas mensagens da galera que não consegue encontrar, esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui pra vocês. E uma coisa importante que vocês precisam saber a respeito dessa massa é que, apesar dela estar branca, quando ela secar ela não vai ficar 100% branca, porque a cola branca, né, quando ela seca ela fica transparente. Então, para ela ficar branquinha aqui, a gente precisa tingir ela com tinta branca. Pode ser tinta PVA, tinta acrílica, tinta óleo, tinta de tecido. Nesse caso aqui eu estou utilizando tinta PVA. E aqui, galera, terminei de tingir, ó. Aparentemente aí não deu muita diferença, né? Continuou o mesmo tom de branco, mas quando secar faz toda a diferença.
E aqui eu tenho 2 pedacinhos de biscuit quase seco. Talvez não esteja dando muita diferença aí no vídeo, porque eles não estão completamente secos. Mas esse aqui é a massa branca, né? E esse aqui é a massa natural, sem pigmento algum. Então até quando você for comprar tem que tomar cuidado, porque a massa branca e a massa natural, elas têm exatamente a mesma tonalidade, só vai mudar depois que secar. Então olha direitinho ali na embalagem, tá? Geralmente está escrito próximo ao código de barra. Ó, dá pra ver que a textura tá exatamente igual a de um biscuit comprado, todo biscuit que eu uso aqui no canal. O segredo é sovar, pessoal. Quanto mais sovar, melhor vai ficar, tá? Agora eu vou pegar uma bolinha aqui e vou tingir de uma outra cor que não seja branco, para que vocês vejam a diferença. Eu estou usando aqui o azul cerúleo. E aqui, pessoal, ficou um azul bem clarinho, eu quero que ele fique mais escuro. E o que você precisa ter em mente quando for tingir o biscuit é que o biscuit, depois de seco, ele vai escurecer mais ou menos os 2 tons. Então, quando você quiser uma cor específica, tenta tingir um pouquinho mais claro, que quando secar, ela vai chegar mais ou menos no tom que você quer. Galera, existem alguns pigmentos para tingir biscuit, mas se você tem dificuldade de encontrar massa de biscuit na sua cidade, com certeza esses pigmentos você não vai encontrar. Eu aqui na minha cidade, por exemplo, não consigo encontrar. Aqui, pessoal, já escureceu um pouquinho, mas ainda não é o tom que eu quero, então eu vou colocar mais um pouquinho de tinta. E aqui, galera, chegou no tom que eu preciso. Na verdade, não é exatamente esse tom aqui que eu queria, mas como eu disse pra vocês, quando o biscuit seca, ele escurece um pouquinho. Então eu vou deixar nesse tom aqui, que ele vai ficar num tom aproximado com esse aqui, que tá na minha mão. E aqui, pessoal, offline eu também tingi um pouco de verde. E o legal é que as cores, elas são mixíveis entre si, então você pode misturar livremente aí pra formar novas cores. No caso aqui, ó, eu tenho um azul e um verde, eu vou formar um turquesa. Um pouquinho de azul, um pouquinho menos de verde e um pouquinho de branco. Um turquesa. Bom, pessoal, eu tingi aqui mais algumas cores só para mostrar para vocês a quantidade de cor que dá para fazer com esse biscuit aqui. Eu tenho aqui o branco, um rosa claro, um rosa escuro, um vermelho escarlate, um vermelho, laranja, um amarelo gema, um amarelo, um verde maçã, um verde claro, um verde escuro, um turquesa, um azul claro, um azul escuro, um roxo e um violeta. Galera, eu só tingi todas essas cores aqui para mostrar para vocês. Eu recomendo que vocês só façam a pigmentação do biscuit quando for utilizar, beleza? E como é um biscuit caseiro e não tem conservante, eu não recomendo que faça em grandes quantidades, tá? Tenta fazer a quantidade que você vai utilizar, mas se sobrar você pode guardar por mais ou menos uns 15 dias que ele não vai estragar, tá? Depois de seco, é claro que ele dura para sempre. E aqui, galera, como eu tingi toda essa quantidade diferente aqui de cor, eu tive que colocar em saquinhos separados, tá? É assim que eu armazeno o biscuit. E provavelmente eu já vou utilizar essas massas aqui tingidas para alguns futuros projetos aqui do canal. Ó, e vale ressaltar aqui que eu só recomendo que faça biscuit caseiro quem realmente não tem disponibilidade de conseguir a massa de biscuit na sua cidade. O preço é bem em conta, é bem baratinho, então pelo trabalho, pelos materiais gastos, eu realmente acho que não vale a pena fazer, a não ser que você não consiga encontrar. Às vezes, quando eu não consigo encontrar, eu faço. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.